Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda, meus queridos irmãos que me acompanham no meu canal, passando para levar o segundo capítulo do Evangelho de São João. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Sejam bem-vindos à Palavra de Deus. O corpo de Jesus e o novo templo. É o novo templo. A Páscoa do judeu estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de boi, ovelha e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tire isso daqui, não transforme a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Jesus respondeu: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram ao construção desse templo demorou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Jesus conhece o homem por dentro. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome, mas Jesus não confiava nele, pois conhecia a todos, e ele não precisava de informação a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. A fé é o nascimento para a vida nova. Então os fariseus havia um homem chamado Nicodemo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemo. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és o Messias, o Mestre, vindo da parte de Deus. Realmente ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? Porém, entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Mas Jesus respondeu: eu garanto a vocês, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo
que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Acontece a mesma coisa com quem nasce do Espírito. A vida nova vem de Jesus. Nicodemos perguntou: como é que é isso? Poder acontecer? Jesus respondeu: você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas apesar disso, vocês não aceitam o novo testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhe falo as coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, assim como o Messias, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Do mesmo modo, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim todos aqueles que nele acredita, nele terá a vida eterna. Jesus provoca a decisão. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita, não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A luz, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Jesus é maior que a sua testemunha. Depois disso, Jesus foi para a região da Judéia com os seus discípulos, ficou aí com eles e batizava. João também estava batizando em Ornom, perto de Salim, onde havia bastante água. As pessoas iam e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso. Então começou uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Eles foram a João e disseram:
Rubi, aquele que está com você na outra margem do Jordão, do qual você deu testemunho, agora ele está batizando e todos correm para ele. E João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se esta não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele, e o noivo é o noivo que recebe a noiva. E amigos que está aí esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria. Ela é muito grande. É preciso que ele cresça e eu diminua. O Pai entregou tudo a Jesus. Aquele que vem do alto está acima de tudo. Quem é da terra pertence à terra. Fala como terrestre. Aquele que vem do céu testemunha daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aqueles que acreditam no Filho possuem a vida eterna. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus sacia a sede do homem. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Jesus tinha que atravessar a Samaria e chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José, Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto da fonte e era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimento. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pede de me beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse os dons de Deus, a quem lhe estará pedindo de beber, e quem lhe pediria, a ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva?
Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, essa nunca mais terá sede. É a água que eu lhe darei, vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirá-la. Estas são palavras de Deus. A reflexão da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs do meu canal, a palavra de Deus foi semeada em nossos corações. Precisamos cultivá-la para que ela possa dar bons frutos. Jesus, no seu Evangelho, fala na água viva, que a samaritana pediu para que ele desse a ela dessa água viva. Na verdade, caríssimo amigo e amiga, irmã e irmã, a água viva que Jesus fala é a fé. Precisamos ter fé. Precisamos acreditar na palavra de Deus, como diz a Escritura que acabamos de ouvir. Precisamos ouvir e guardar no coração, assim como Nossa Senhora guardou a palavra de Deus enviada pelo anjo Gabriel. Sem saber do que se tratava, Nossa Senhora disse sim àquelas palavras lindas que o anjo Gabriel anunciou a Maria. Nossa Senhora é um exemplo de fé para nós, para a humanidade. Tudo que pedimos a Deus através de Nossa Senhora, Deus fará mais rápido, porque Deus é filho de Nossa Senhora e um filho sempre diz sim a uma mãe. Lembramos do Evangelho que a gente leu na palavra de Deus, do casamento, o milagre do casamento. Jesus foi convidado para um casamento e faltou vinho, e Nossa Senhora disse a ele já não tem mais vinho. Jesus disse a Nossa Senhora: mulher, isso compete a nós? Nossa Senhora olhou para os criados e disse: fazei o que ele vos disser. Quanta fé! Deveremos aprender com Nossa Senhora. É uma fé viva. Jesus disse a Nossa Senhora que ainda não tinha chegado a sua hora. E era o primeiro milagre de Jesus. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Quanta fé que Nossa Senhora sabia que Jesus ia fazer o milagre. Jesus, de certa forma, disse não para Nossa Senhora, que ainda não chegou a hora dele, que isso não competia a ele. Mas Nossa Senhora falou os discípulos: fazei o que ele vos disser. Que linda missão de fé! Que esta fé de Nossa Senhora possa ser enviada pelo Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre o coração de todos nós, sobre a nossa vida. Que Nossa Senhora interceda junto a Jesus, seu Filho, por toda a humanidade. Que Nossa Senhora interceda a Jesus, seu Filho,
por todos nós, todos vocês que ouvem o meu vídeo, que se inscreveram no meu vídeo, que ainda vão se inscrever, que compartilham, que curtem. Que Nossa Senhora grandemente peça a Jesus a luz que nunca se apaga sobre todos vocês. E nessa luz vem junto com a saúde, a alegria, a paz, a prosperidade, tudo de bom que almejamos, que precisamos nesta vida, e o melhor, a vitória no reino de Deus, juntinho com Jesus. Amém? Que Papai do céu, Nossa Senhora, Mãezinha do céu, possa nos proteger, nos guardar e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar comigo. Deus abençoe.